Nós vamos começando, então, com o nosso Evangelho, no capítulo 14, no item 5, né? Capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disto, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentará em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31. Bem bacana, né, gente? Nós vamos já aproveitando, já vamos nos direcionando, né? Fazendo nossa prece de abertura a esse trabalho, cerrando os nossos olhos, serenando mente e coração, estabelecendo assim uma conexão maior com o Pai Criador, com Deus, pela oportunidade que nos oferece mais uma vez daqui estarmos reunidos. Como nos disse o Mestre amado, aonde um ou dois estariam reunidos, eu ali estarei. E assim sentimos a sua proteção, sentimos as suas bênçãos que envolve a cada um de nós, irmãos, filhos, ainda vedados pela ignorância e imperfeição, mas corações que pulsam, desejosos de um crescimento, de um aprendizado, de uma maturidade como filhos do Pai. Agradecemos aos nossos mentores amigos, aos mentores espirituais responsáveis por essa atividade, por esse trabalho. Rogamos que nos abençoem, que nos deem o discernimento necessário para uma ampla compreensão do estudo de hoje. E assim, agradecidos, nós damos por iniciado o encontro de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bem, Aniette, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, bom dia. Hoje eu estou de celular, está difícil. Mas vai acostumar. Quem é o patrono da casa? É a Kardec? O patrono da casa é Kardec, Allan tá. Kardec. Que eu gosto sempre de pensar no patrono, né? Nosso patrono da casa é Allan Kardec e o nosso benfeitor, o nosso mentor é Adolfo Barçanufo. É bom ter. Adolfo Barçanufo. Quem que é? Adolfo Barçanufo. Tá. Adolfo, vou anotar aqui, Adolfo Barçanufo. E tem que pensar nesses espíritos nessa hora. Verdade, bem lembrado, Amália. Vamos iniciar, né? Então, esse capítulo 16, Socorrendo o Vencido, é o capítulo é um capítulo muito, muito importante. O espírito Nora foi muito feliz em todo o livro, mas principalmente porque ela deixou para o final, e isso é muito sério, ela deixou para o final a explicação de toda a questão do porquê esse grupo, principalmente esse espírito, se especializou em atacar e destruir casa espírita. Isso é muito sério. É mais ou menos parecido com o que acontece no Memória. No terceiro capítulo, a gente encontra o motivo por que o Camilo chegou naquilo ali, né? E então, aqui,
o título também é muito significativo, Socorrendo o Vencido. Já mostra uma lição, só no título já mostra uma lição. Não há condenação, porque não há condenação eterna. Não há condenação. Aqui a gente já pode botar aqui, ó, céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Se quiser, só o título já aparece. Então, ela vem relatando aqui, a gente não precisa ler, como estava a cidade que ele era o governador daquela cidade. Ele que controlava aquilo ali tudo. Ele não é um espírito sem conhecimento intelectual e técnica. A gente logo no início viu que ele tinha técnica, e ele fazia coisa que muitas vezes a gente não faz, ele avaliava o trabalho. Então, ele tinha uma ideia progressista. Então, aquilo que a gente vai aprender na doutrina. O que é o bem e o que é o mal? Né? Porque, naquele momento, ele pode ser considerado um espírito perverso, terrível, né? Para alguns, até eu considero demônio. E ele, quando ele ficava com ódio, ele aparecia na figura do demônio, quando foi relatado em outras questões. Então, a cidade estava dessa forma aqui, como a gente viu. Aí, vem um título chamado Lembranças da Existência Corporal. Aí a gente começa esse pedacinho dizendo assim: podia-se ouvir os soluços sufocados do choro do ministro da maldade, solitário, desprezado e amargurado, mergulhara-se em dolorosas lembranças referentes à sua última encarnação. Olha que situação. Tem uma causa, né? Existe uma causa, não tem nenhuma situação dessa que não tenha uma causa, né? Tanto para o bem quanto para o mal, e principalmente para o mal, que a gente ainda, que é a grande dificuldade da humanidade, naquilo não existe por acaso, a pessoa não é assim, não caiu do céu assim, como diz Antônio de Aquino. Ninguém cai do céu assim, né? Ninguém cai do céu assim. Então, é verdade. A causa. Então, essa causa que nesse capítulo a gente vai entender essa questão da causa. E a gente viu destinado, né? A gente viu na semana passada que, numa questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é 784, depois a gente verifica, que o mal, é necessário que o mal chegue ao excesso. Aí a gente está vendo aqui a figura do mal no excesso. Isso é muito comum. Isso é só a gente refletir todas as vezes que a gente se une com um grupo de forma impensada e refletida para fazer determinadas ações que, quando começa, não é como se fosse mal, mas se estiver afastado do sentimento de fraternidade, de caridade, de justiça e de amor, vai cair nisso aqui. No final, é até mesmo o pensamento da humanidade. Esse pensamento filosófico que foi introduzido deixa eu ver se eu acho. Cadê meu livro? Está aqui, que foi introduzido. E como essa tônica do livro de hoje vai ser uma tônica muito voltada para a questão da família, a gente vai usar também esse livro, A Constelação Familiar, da Joana de Ângeles. Ela vem trazendo para a gente uma questão muito séria, que ela faz um levantamento, não vou ler, não, ela faz um levantamento de alguns filósofos. Ela traz assim, o próprio Freud, ela traz uma série, o Karl Marx, o próprio Darwin. Ela diz assim, os conceitos nihilistas, portanto, trágicos, de Karl Marx, de Darwin, e aí ela vem dizendo por que isso gerou na humanidade, muitos outros, tá? Gerou na humanidade um prejuízo para a constelação familiar. Por que estou iniciando com isso? Porque após amanhã, na semana que vem, a gente vai ter uma aula com uma profissional sobre essa questão de família, de grupo familiar. E nada mais, nada menos do que Joana de Ângeles vem trazendo para a gente a grande importância que é a educação doméstica. A grande importância que é justamente
a gente está voltado para a questão da educação doméstica, da educação familiar, porque é isso que aconteceu com ele. É isso que aconteceu com ele. Aí, na questão 304, lê para a gente aí, Amália, aqui 304. Espírito se lembra. O item? 304. 304. Ah, sim, daqui, né? O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Isso. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Tá bom essas duas. Oi? Por quê? Tá bom, essas duas tá bom. Essas duas questões, porque eu já tenho muito material. A gente vê ali o que aconteceu com ele. Quando ele entrou, quando a consciência dele fluiu por causa não por causa de análise, de reflexão, de consciencial, mas por causa do fracasso que ele teve, ele deu um mergulho na consciência. Isso Leon Denis traz para a gente no problema do ser, do destino e da dor. Um som, uma folha que cai da árvore, uma situação de tensão pode fazer você dar um mergulho no seu subconsciente. E essa questão da lembrança, eu até encaixei aqui a questão do Livro dos Espíritos, 150, 150A e B, quando está falando quando o espírito retorna para o mundo espiritual, o que ele leva verdadeiramente, né? Porque a gente sabe que ele não leva nada material. E os espíritos responderam: as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Olha, é o que bom. Está gravado na alma. Então, qual é exatamente. A Milena grava. Já anotei. 150, 150A e B. Tá bom, beleza. Então, é quando ele pergunta: ué, como é que o espírito pode viver lá se ele não tem mais corpo? Aí ele mostra que ele tem corpo, né? Que é o corpo espiritual. Tá? Além do corpo espiritual, o que mais que ele leva? Porque no Evangelho diz assim, na verdadeira propriedade: o que é verdadeiramente do homem? Tudo aquilo que ele pode levar deste mundo. E o que ele leva deste mundo? As lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. O desejo de ir para um mundo melhor é o sentimento inato. É o sentimento inato da felicidade que está na lei para nós. Então, a gente vai sempre correr atrás disso. Como a gente vive correndo atrás da felicidade. Até o Júlio César, ele corria atrás da felicidade, porque é o que ele incomodava ele de ser feliz, não é? E aí as lembranças das mínimas coisas, como a folha da árvore que cai, como o fio de cabelo da sua cabeça que cai. Então, tudo isso de lembrança está gravado, né? Que é o que o espírito leva. Eu falei, caramba, encaixa direitinho aqui, né? Muito bem encaixado. Aí a gente vai pedir a Sueli, aí a gente vai entrar na questão, a equipe socorrista, vamos ver, já vimos rapidamente a postura dele, como ele está, então aí a gente poderia aprofundar, mas não é o caso, mas seria importante, porque como fica o resultado mal por causa da questão que a Amália trouxe, da questão 1006 também do Livro dos Espíritos, irresistível a necessidade de ser feliz, é irresistível. Mas vamos ver a equipe socorrista. Vê aí para a gente, Sueli. A equipe socorrista. A equipe socorrista colocou-se respeitosamente ao lado do sofredor, sem ser percebida por ele, por estarem vibrando em outra sintonia. E aí? Nesse momento que Antônio... Quer que eu comente sobre isso? Da sintonia é isso mesmo, né? A gente verifica muito isso lá no Memórias, exatamente essa situação que o espírito está num sofrimento e
conseguinte, ele está muito materializado, e por ele estar tão materializado, ele só vê a situação do estado emocional que ele está, do estado psicológico, desse estado pesado. Então, ele não tem acesso a uma visão mais etérea dos espíritos superiores, que, no caso aqui de Júlio, ficou anos a mãe e o pai na tentativa de socorrer, mas ele não percebia. Isso a gente verifica claramente no Memórias, que o espírito não consegue observar os bem-aventurados que estão ao seu lado querendo socorrê-lo, porque a sintonia dele está densa e materializada. E isso daí, nosso momento encarnatório, a gente observa essa situação claramente, que quando você está dentro de um problema, você não enxerga a beleza. É até por causa disso que Leon Denis está te convidando o tempo todo para você sair, ir para a natureza, para você acessar o pré-frontal, né? Aquela questão lá do cérebro triuno. Você fica lá no reptiliano e repete aquela situação e não tem acesso por sintonia às benfeitorias, o amor, a essência divina. Acho que esse exercício evolutivo é que nos vai dar o caminho da perfeição, não tenho dúvida. É a gente sair do subsolo e acessar o sótão, como diz lá o André Luiz no Mundo Maior. Esse processo é que é o processo do crescimento. E aqui está bem caracterizado a sintonia que não foi possível. E quanto tempo perdido que a gente leva nessa sintonia de ódio, de raiva, de vingança, que não nos acessa ao sótão. A gente fica nessa raiva, nesse pensamento. Esse é um exercício que a gente, encarnado, tem que exercitar. Tem que fazer, é obrigatório, embora que seja um processo difícil, que a gente é materialista, é materializado demais. Mas esse aí, eu acho que é também o chamamento aqui dessa leitura e desse estudo, para a gente se observar quanto tempo a gente fica no subsolo, ao invés de subir para a transcendência, porque a gente tem que transitar, é falado, a gente tem que transitar, o subsolo é natural, é instintivo, e a gente vai viver no subsolo também. Porém, a gente tem que transitar para ter essa transcendência, que é o caminho evolutivo, não tem como escapar disso. E a gente perde tempo, né? Exatamente aí. E aí eu vou continuar, né, Helena? Bom, peraí, foi nesse momento que Antônio... Eli, só um minutinho. O perigo das Pode ideias falar. fixas. Isso, exatamente. Fixas. Né? Você, Ideia. ali, você fica cego, você não enxerga mais nada do seu lado, você só enxerga aquilo ali. Outra coisa, Kardec não colocou no Evangelho capítulo 27 todo e o capítulo 28 todo falando sobre a questão da prece. Mas no capítulo 27, no item 10, começa no item 9, não vou ler, não. É quando ele fala a ação da prece. Só que na ação da prece ele começa a fazer um estudo sobre transmissão do pensamento. Então, se você cair dentro para estudar esse capítulo, você vai ver por que é importante entender o processo da prece, como que ela acontece. É o contrário do processo da monideia. É o contrário do processo quando você se fica com um foco só. Você tem que aprender a focar, mas não ficar com pensamento engessado. Eu vou pedir, então, essa parte aqui, Sueli, é o mais importante, essa questão da sintonia, do que você enfocou, que a Amália também colocou. Eu vou pedir depois eu volto para você, eu vou pedir a Ruth para ela... Aqui vem relatando, a leitura é autoexplicativa, ele vem colocando, né, querendo voltar para a cidade, vem falando no padrão vibratório, né, porque aí você já deu uma explicação rápida, mas foi muito bom.
E entrou um outro elemento chamado ódio, para a gente entrar e trabalhar bem essa questão. Eu vou pedir a Ruth para começar com a gente, quando ele fala, tá o título ódio. Pai, fala aí para a gente, Ruth, Ok. lê aí e faz um Pai, comentário para a gente. foi por causa do meu pai biológico que eu me envolvi nesse processo de culpa. É dele. Se me conhece, sabe que o fundador da casa da qual você é tutor espiritual foi meu progenitor. Toda a atenção dele era para a doutrina maldita. Me irritava a excessiva preocupação dele com as criaturas humanas. Era a mim que ele deveria endereçar todas as atenções. Perdemos anos de convivência. Por isso tomei aversão pelo Cristo. Por isso me matriculei nessa organização inferior, prometendo a mim mesmo acabar com essa tolice de espiritismo que o perverteu. Odeio meu pai, maldito seja, a culpa é dele. Bom, aí é um arsenal de reflexão que nós vamos fazer hoje, né? Começa você, Ruth. Começa Então, com a reflexão. você veja bem, a necessidade, né? Essa coisa do ódio foi bem colocado pela Sueli, da gente tirar essas emoções que nós temos enquanto estamos encarnados, né? Quando Jesus diz, caminha lá com o seu inimigo, resolve seus problemas com o seu inimigo enquanto estás a caminho, você tem que observar isso. Porque, olha só, esse ódio que ele envolveu pelo pai e pelos que estavam junto com ele, né? Pela própria casa espírita, fez com que ele se desvirtuasse como um espírito imortal. Mas também tem um detalhe aí. O pai, nós, muitas vezes, pegamos a casa espírita, adentramos dentro dela e tomamos conta da casa espírita, em nós. Aí a gente quer estudar, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, quer ter um monte de trabalhos, tem que fazer, sem a gente ter essa estrutura de administrar o lar. O lar é muito importante. Você vê, pelo simples fato dele, pai, só se dedicar à casa espírita e esquecer do lar, porque ele praticamente, pelo que ele diz aqui, ele esqueceu completamente que tinha um filho. A importância maior era ter a casa espírita funcionando, tudo bem, com seus membros, dando toda a atenção, com tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, e a família. Aí, quando a família reclama, você vai levar a cama para o lugar onde você está? Porque você não está mais, agora não tem mais cama, você está trazendo o céu para dentro de casa? Quando a família reclama, isso é um sinal de que você não está conseguindo dividir suas emoções com dentro de casa e com o centro espírita. Isso é uma coisa que a gente tem que atentar. Nós não somos o centro espírita e o centro espírita não é a nossa casa primeira. Nossa casa primeira, onde Deus nos colocou a pessoa mais próxima para a gente amar, para a gente se dedicar. Aí sim, a gente vai tentar, com o amor que a gente tem à casa, influenciar aqueles que estão desvirtuados daquele caminho que você acredita que é perfeito, adentrar dentro desse caminho. E o pai dele falhou nisso. Obrigada. Então, obrigada pela sua visão. Uma colocação, Helena. Amália, já te dou a palavra, só um instante. Só passar. Obrigada pela visão da Ruth. Essa é a visão dela em relação a essa questão. Essa questão é muito ampla. Vamos ver a visão da Amália, depois a gente vai ver a visão de outras pessoas, depois a gente vai fazer um apanhado disso. Fala, Amália. Porque a questão é quando a gente vai para a casa espírita, a gente se prende muito a nós mesmos. Na verdade, Irmã Foucault, ela coloca que a casa espírita é a escola do espírito, que nós, os seres humanos, nos perdemos ao longo da caminhada, quer dizer, em todas as instituições, pelos títulos, que é o que prevalece na nossa personalidade, né? E na família também aconteceu isso, né? Nós esquecemos de valorizar a autoridade paterna, a autoridade materna, o amor materno, e deixamos desenvolver o autoritarismo, essas coisas todas. Que
ao longo da história aqui, a gente vai ver que não foi bem isso, não é? Porque ela coloca, né, que, principalmente para a família, aonde nós já deveríamos estar desenvolvendo, né, toda uma preocupação, todo um sentimento, né, do verdadeiro amor, da verdadeira condução, da educação moral, principalmente, como nós nos enganamos nisso, nós precisamos da casa espírita, como essa escola do espírito que está nos ensinando a viver melhor, e para lá agora aprendermos a trabalhar esse lar, né, da casa, esse lar da família material, que, na verdade, a casa espírita vai se tornar até a primeira, porque é a que vai tratar o espírito para ele poder tratar a família, não é? Muitos de nós, aí eu volto a dizer, quando a gente deixa de aplicar em casa o que a gente aprendeu na casa espírita, é onde a gente está enganado, onde a gente está no personalismo nosso, né? Eu vou dizer para vocês aqui, por que eu estou falando isso? Quando eu recebi a responsabilidade através de Baltazar, que me falou isso diretamente para nós numa reunião lá da casa, que me deu a responsabilidade de criar o curso da família na visão espírita, que ele ainda disse assim, que já estávamos atrasados, né? Então, a partir desse momento, quando a gente começou a organizar esse trabalho, né, eu assim tive a preocupação de, junto aos meus filhos, dizer para eles: tudo que eu estou aprendendo aqui, eu tenho que aplicar em vocês. Se eu não aplicar em vocês, eu estou sendo falsa com a minha casa espírita. Então, porque é o que nós precisamos entender. O que eu estou aprendendo lá, eu tenho que aplicar dentro da minha casa, né? E a gente vê muita dificuldade no espírita até hoje, porque não consegue, né, aplicar dentro de casa. E assim mesmo, a doutrina é tão misericordiosa que, se você cumprir com o seu dever direitinho lá na casa espírita, você vai conseguir pelo arrastamento. E quando eu falo cumprir com o seu dever, é você trazer para você a doutrina, você começar a fazer a sua própria transformação. Então, isso vai fazer o arrastamento. Muitos filhos serão arrastados. Então, a gente vai ver aqui, porque você não pode impor a eles a crença, né? Uma vez, uma das filhas disse para mim assim, lá na adolescência: para você tudo é espiritismo? Para você tudo é espiritismo? Você não valoriza as outras religiões? Eu falei: filha, eu valorizo sim. Agora, se você me trouxer uma que seja melhor do que a doutrina espírita, eu digo para você, eu vou até pensar nisso, mas tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor. Porque Obrigada, eu tenho aprendido, não é isso? Não é desvalorizar as outras religiões, não, sim. Mas é para mostrar para ela o valor de por que nós, né, fazíamos, assim, entre aspas, impunhamos os ensinos, as diretrizes da casa. Deixa eu passar a palavra para a Milena. Eu gostaria realmente, né? Esse é um assunto que ele tem amplas visões, né? É lógico que aqui nós estamos falando da doutrina espírita, mas o mesmo acontece com todas as outras religiões, né? Eu estava aqui analisando, e uma companheira do GLAC, inclusive, colocou aqui uma mensagem dizendo que nós temos que encontrar o equilíbrio, e é justamente esse equilíbrio que nós necessitamos. Nós não temos que ver a casa espírita como lugar de... A casa espírita, ela é um integrante da família, ela faz parte do nosso contexto familiar. Quando nós, em vez, agimos, lá é a casa espírita, é o meu lugar, e não condivido com o ambiente familiar, já está a falta de equilíbrio, no meu ponto de vista, né? Então, é
necessário essa integração. E a Rosângela continua, muitas vezes não usar a família como desculpas para não se empenhar no centro espírita, nem abandonar a família em prol da casa espírita. Por quê? Porque falta justamente essa integração. E aí entra muitas vezes o nosso egoísmo pessoal, né? Então faz bem para mim, mas eu não condivido com a família. Então, quer dizer, quando existe essa integração, existe esse conceito, existe a aceitação. Porque dentro da casa espírita nós temos a oportunidade, inclusive, de aprender essa condivisão, né? E quantos espíritas são aqueles que, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou para a casa espírita. Mas aí, no dia que a casa espírita precisa, não, hoje eu tenho outro compromisso, porque eu tenho a minha família, entendeu? Não tem um equilíbrio, não tem aquela condivisão. Então, a casa espírita não é um passatempo. Ela é integrada na nossa vida, ela tem que ser integrada na nossa existência. E quando a gente tem esse raciocínio, a gente encontra o equilíbrio de manutenção, né? Seja de um e do outro. Os espíritas, todos têm família, não é verdade? Todos. Senão, nós faríamos dirigentes da casa espírita, trabalhadores da casa espírita, aqueles que não têm família. Aí seria fácil e resolvível o problema. Mas é justamente isso. É de trazer aquele momento até a nossa família em construção, né? Então, quando os diretores espirituais, quando a gente se fixa, porque eles esperam você se determinar. Eles esperam você se determinar. Então, ele faz aquela ponte de ligação. Então, a casa espírita, todos nós, todas as nossas casas, elas são ligadas à casa espírita, né? Então, é uma alimentando a outra, é uma sustentando a outra. Essa questão do familiar, nós temos que respeitar a crença deles, o limite deles. Até onde você pode entender isso? Né? Você não pode deixar um adolescente impor as suas ideias, porque ele ainda não tem a maturidade da ideia. Então, e quando você coloca a ideia, você tem que colocar com firmeza, não é? Com firmeza. Tanto que, após os 18 anos, eu ouvi da mesma filha, mãe, não tem uma doutrina melhor do que essa para explicar a vida. Então, não é? Então, nós não podemos. Tudo isso são as nuances da educação que nós temos que trabalhar para unir as duas coisas. Isso. Amália. Só um minutinho, eu gostaria de condividir aqui o pensamento da Menália. Alguns usam a casa espírita como fuga dos problemas, e aí nós encontramos tantos outros problemas, do fanatismo e assim por diante. Isso aí. Então, né? Isso justamente essa. Vai falar outro? Sim. Milena, vai falar outro? Sim, Walter, temos ainda que observar, e a Catarina, exatamente, o equilíbrio é necessário em todos os setores do comportamento da vida. Sem equilíbrio, né? Aí a gente cai em diversos, e o Walter tem que observar que alguns trabalhos continuam após, né? Olha só, isso aí. Então, foi muito bom. É muito perto. É um terreno muito perto. A gente só tem que observar o seguinte, é muito complexo, tem várias outras situações, tem situações que verdadeiramente a pessoa abandona a família e se encaixa dentro da casa espírita, assim, é essa a visão que a Ruth trouxe, então ampliou, só que nós estamos estudando o Acontecendo na Casa Espírita com a visão da Nora. Nesse caso em particular, esse espírito, esse casal de pais, não foi a situação do abandono do filho. Vamos ver por quê. Por quê? A gente conhece a árvore pelo fruto. Quando ele aparece, é que a gente não pode, o certo não é adiantar, vamos deixar para o final, a gente vai ver, se conhece-se a árvore pelos frutos, vamos ver em que situação espiritual está o pai e a mãe do Júlio, ou se eles verdadeiramente tiveram equilíbrio, e se eles tiveram equilíbrio, eles não estariam no mundo espiritual perturbados. Se não tiveram, estariam perturbados. Calma, Amália. A gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, nós estamos ainda refletindo, mas a gente vai ver a conclusão. Então, ainda, antes de chegar na conclusão... Não pode cantar, não.
Antes de chegar na conclusão, a gente está refletindo que existe 1000 situações, existe uma constelação de famílias que vai para a casa espírita. Por isso, nós estamos trazendo hoje o livro da Joana, porque a Joana ela enfoca toda essa questão. Ela enfoca também uma questão que são os membros de uma família aonde eles ficam em solidão. Aí ela diz, tirando a exceção feita aos grandes místicos da ciência, da filosofia, e artistas que se isolam para realizar trabalho para dar fruto para a sociedade. Os outros, já a grande maioria, faz um isolamento dentro do próprio núcleo familiar. Espera aí. Um isolamento dentro do próprio núcleo familiar. Como a gente sabe que a alma ela pode fazer um distanciamento da lei divina e natural, e quando ela faz, ela cai na situação de sofrimento. Quando ele diz assim, a organizada família, a palavra de Joana de Ângeles, organizada a família, antes da reencarnação, quando são eleitos futuros membros que o constituirão, ou sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado em graves prejuízo para quem lhe perturbe a estrutura. A Joana de Ângeles ela traz muito a questão da estrutura familiar. A gente vai dar avançada. Espera aí. Vamos no Livro dos Espíritos. A partir da questão, na questão da lei de progresso, quando ele traz, Kardec traz para a gente a questão 784. Espera aí, só um instantinho. Não, só um minutinho. É a lei de sociedade, desculpa, a lei de sociedade. Quando Kardec traz a questão da lei de sociedade... saiu aqui, porque estava tão... Espera aí um minutinho, gente. Tá. Quando ele vem trazendo a questão... Qual é? 766 em diante, a lei de sociedade. Não, pois é, mas tinha uma questão... Tá bom, daqui a pouco eu vejo, tá? Da verdade, essa questão toda das leis, a lei de sociedade, a lei de progresso, ela vem trazendo... é o 773, já achei aqui, a 773, a 774, laços de família. Isso. O laço de família, não vou ler as questões todas, vocês leem em casa, mas a tônica delas é fora da família, fora do laço de família, constitui uma recrudência do espírito à barbárie. Isso. Recrudescência ao egoísmo. Exatamente. Então, os laços de família se afrouxarem. Deolindo Amorim trabalha muito isso, o afrouxamento dos laços de família, que levam à recrudescência do egoísmo. Então, é que a gente está no... Nós estamos vivendo atualmente. Então, Amália, é justamente isso. O Livro dos Espíritos é 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento do laço de família? Livro dos Espíritos, uma recrudescência do egoísmo. Existem muitos espíritos que falam sobre isso, mas nós vamos ficar com Joana de Ângeles hoje. E vamos ficar também com um filósofo que Joana de Ângeles cita na constelação familiar, que é o Bert Hellinger. O Bert Hellinger ele desenvolveu uma lei chamada Lei da Ordem. A Lei da Ordem nada mais nada não é espírita. Bert Hellinger não é espírita, é o filósofo, psicólogo que descreveu a constelação familiar. Quando a Joana de Ângeles vem trazendo o livro Constelação Familiar, ela cita Bert Hellinger. Por quê? Ele descreveu dizendo o seguinte: quando você inverte a ordem, qual é a ordem? A ordem é quem veio primeiro é maior do que quem veio segundo. Isso aí significa dizer, por mais que você tenha suas ideias, por mais que você tenha as suas opiniões,
você não reencarnou naquela família à toa. Ele não usa a palavra reencarnação, ele diz, você não está no fluxo do amor, ele usa o termo fluxo do amor, você não está no fluxo do amor à toa. Se você inverter, você se querer passar para a sua família, aí tem várias situações que a gente não vai determinar, não vai descrever aqui. Você se sentir melhor do que os seus pais, você gera para você dor e transtorno. É o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo aqui com o Júlio César. O Júlio César chegou a esta situação ao ponto dele passar a culpa da... Aí a gente vai na escala espírita, por quê? Por mais que a família tenha um processo educativo ajustado, se fosse assim, os irmãos de Jesus teriam seguido ele. Não é à toa que aparece lá essa mensagem que nós lemos do Evangelho hoje. Lá fora está seu irmão e sua mãe. Lógico que Jesus amava a mãe, lógico que Jesus amava seus filhos. Aquilo ali é uma mensagem universal, universal. Naquele momento, Jesus não abriu mão de passar a missão dele, a tarefa dele, que seria para a humanidade. Isto aconteceu com Eurípides Barçanufo. Num determinado momento, O Homem e a Missão, o livro O Homem e a Missão. Num determinado, Eurípides Barçanufo vinha, coisa forte, ele vinha para o Rio de Janeiro estudar medicina. A mãe dele passou mal, teve uma questão lá séria, ele desmanchou a mala e não veio. Quando a gente fez o primeiro encontro de Eurípides, eu fiquei revoltada. Ai, meu Deus! Muito bem, é questão de visão, de escala espírita. A gente tem que entender sempre a escala espírita no processo familiar. No outro momento, quando ele já era espírita, que a mãe dele descobriu o livro dos espíritos no quarto dele, leu e pediu: meu filho, vou te fazer um pedido como mãe. Ela estava acostumada com ele, né? Aquele espírito evoluído na família, não é fácil conviver com espírito evoluído também na família. Vou te fazer um pedido, meu filho, que ela já tinha feito um e ele tinha atendido, né? Você larga essa doutrina é do demônio. O que ele fez? Não atendeu a mãe. Como se ele já tinha atendido no outro momento. Por quê? A gente tem que entender, nós, né? A questão, qual é a escala evolutiva daquele espírito? A escala evolutiva do Júlio César é essa daqui, ó. Mesmo sofrendo, ele ainda não tinha passado pelo processo da reflexão, trazer para ele, trazer para dentro. Não, ele estava ainda colocando para fora. Muitas pessoas perguntam assim para mim, todo mundo sabe que eu tive abrigo, muitos anos, com muitas crianças, situação. Às vezes a pessoa pergunta: Lina, eles devem te adorar. Aí, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa, eu falo assim: frito ou ensopada? Ou assada? Por quê? Depende da escala evolutiva. A Ruth conheceu e conviveu e ajudou muito. Eu tenho um filho, um deles, né? Que ele é oficial da Marinha, ele é farmacêutico, ele veio para mim, ele 4 irmãs, ele veio, o Anderson, Ruth, ele veio com 1 ano de idade. A Amália lembra, filha da Mércia, lembra, Amália? Lembro. Ele veio com as irmãs, então ele não veio grandão, não, ele veio com 1 aninho. Aí, ele agora mora no Rio Grande do Sul. Ele me ligou antes. Mãe, meu aniversário dele foi de sábado. Mãe, eu tenho... a pessoa vai fazer uma festa surpresa para mim, os irmãos. A senhora está convocada para ir. Eu falei: você chegou hoje do Sul, meu filho? Ele já está no Rio há 2 semanas atrás. Eu falei: infelizmente, eu não vou poder ir, porque eu tenho uma prestação de conta para fazer do Daniel Cristóvão, que a gente tem convênio, e eu marquei com o pessoal para ver isso. Falei: meu filho, nem estou aí no recreio, não vou poder. Bom, a pessoa, quando pergunta: ele te adora. Depende do entendimento, do sentimento de gratidão, do sentimento do entendimento, porque depois eles, muitas das vezes, dependendo, não estou comparando ele a Júlio César, não, só estou comparando diferente
que foi criado dentro do centro com evangelização, com tudo. Mas a escala da evolução do espírito conta muito. Foi o caso do Júlio César, aonde ele não conseguiu ainda despertar, não despertou, ainda não se arrependeu das próprias atitudes de quê? De rebeldia. Por isso que ele vem, como foi lido, ele vem com essa questão, a culpa é deles. Esse texto aqui que ela botou, odeio meu pai, maldito seja. Segundo Bert Hollig, ele está fazendo uma inversão de ordem. Ele está colocando os interesses, ele está colocando os interesses dele acima dos interesses de uma reencarnação, porque esses pais vieram com objetivos universal. Porque o que ele queria? Ele queria um pai dele, ele queria a posse dos pais. Isso acontece demais quando você vê o filho, às vezes, reclamar que o pai abandonou por causa de trabalho, por causa disso. Nem sempre aquilo ali é uma verdade absoluta, porque vai depender da escala evolutiva daquele filho que está reclamando. Agora, acontece o pai que abandona? Muito, mas nesse caso específico, não. Eu vou pedir... Tem assim, pode falar, Mário. Eu gostaria de ser filho único para não ter que dividir nada com ninguém. E né? Muitos pais não é? Muitos pais deixam de ter. A gente conhece situação onde os pais não levam para casa o pai ou a mãe idoso, porque os filhos vão incomodar os filhos. Em assistência fraterna, é muito comum disso acontecer. Não estou nem falando pegar o outro caído que nem um samaritano na rua, não. Estou falando trazer para casa seu pai e sua mãe quando necessário, porque os filhos... E a pessoa relata isso, mas os meus filhos vai perder a intimidade. Mas intimidade com minha mãe, como que ela não está no contexto familiar? Quando você era pequeno, você não estava no contexto familiar da casa dela? Porque também tem casal que não traz nenhum filho, nem gerado da barriga, porque também não quer perder intimidade. Então, isso aí é muito complexo, é óbvio. Então, a gente vai estar focando aqui, vai pedir... Nessa ordem, só um pouquinho, Helena, nessa ordem que você está colocando aí, na ordem natural das coisas, né? Dentro de um lar, quem manda são os pais. É como os condutores daquele barco. O filho pode ter lá os seus 40, 50, 60 anos, pode ser seu doutor, seu isso, seu aquilo outro. Mas se ele vive debaixo daquele teto, a atitude dele é segundo plano. Ele tem que respeitar os pais. Mesmo quando os pais já não estão mais com a sua mentalidade sadia, que ele passa a ter o direito de conduzir aquele lar, ele tem que conduzir respeitando a ideia dos pais. Eu acho que é justamente aí onde a gente vê, né, o seio da família tantas vezes adoecido, né? Porque os papéis estão adoecidos. Então, nós vemos os filhos, mas de idade precoce, dominando a maternidade e a paternidade, e esses pais esquecendo de a missão deles, né? Então, é necessário que cada qual corresponda à sua função, à sua responsabilidade dentro do lar, né? Olha, não é à toa que nós lemos o capítulo 14 do Evangelho. Esse capítulo 14, ele precisa ser lido nessa semana por todos nós que estamos estudando essa questão. É óbvio que esse livro aqui vale a pena, que é do Bert Hollig, O Sistema Oculto do Amor. Ele diz que existe, a gente não usa outros termos, mas ele diz que existe uma força, e essa força é o amor de Deus, uma força que envolve a família. Como é o nome do livro, Helena? Vou te dar o nome do livro. É O Sistema, esse aqui, tá? É O Sistema Oculto do Amor, de Bert Hollig. Bert, comum, como se escreve, o T mudo, H-E, Hollig. Hollig. Holliger, desculpa, não é Hollig, não, Holliger. Depois você escreve aí no grupo que eu vou comprar.
Tá, eu vou tirar a capa, a foto da capa e boto no grupo, tá? Ele é best-seller. E outra coisa, no Brasil, só para vocês terem ideia, a Joana de Ângeles cita ele na constelação familiar, gente. Eu fui ler a teoria dele, tem vários livros, eu estou trazendo esse que é o mais conciso. Eu fui ler a teoria dele depois que eu li o Constelação Familiar, que a gente tem grupo de família. Eu estudo muito ele. Então vale a pena, porque justamente é isso. Ele diz que existe a força do amor. Quando você rompe com essa força do amor, gera transtorno. E a gente vê visivelmente o sofrimento de Júlio César, por quê? Ele não estava naquela família à toa, e do nada ele estava na família pela força do amor. A gente, quando vai lá no André Luiz, ele vai falando da força magnética para o espírito reencarnar naquela família. Existe uma força magnética para trás, por causa da lei da gravidade, para ele poder verdadeiramente poder reencarnar, fazer a redução quando você vai em Missionário da Luz. Olha o processo todo. Mas é que eu vou deixar isso aqui mais para o final, porque eu venho citando o Missionário da Luz mais no final do capítulo. Vamos avançar, a gente vai voltar nisso aí. Vamos lá. Helena, a Ana Paula pediu para confirmar com você que ela vai dar a aula semana que vem. Então, já está confirmado com o grupo, tá? Esse assunto é importante, que essa psicóloga ela vai dar essa aula, que é a Ana Paula, filha da Amália, ela vai dar para a gente, falando sobre essa questão que nós estamos esmiuçando. Ela vai ser aprofundada pela visão de uma psicóloga. Isso é muito importante, porque entra questão familiar, entra o centro espírita, porque é isso que ele está acusando. Ele está acusando os pais da situação dele por causa do centro espírita. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Isso também não acontece? Aí a Ruth levantou um viés, nós estamos vendo outro viés, existem vários viés, porque existem várias situações, mas existe um ponto... Encontrar um ponto de equilíbrio. Existe, como a Constituição Civil diz, o plano para fazer é a linha que bota para ver nem num lado nem no outro, no meio. Quer ver um ângulo muito interessante, que é doutor Herman. Doutor Herman, os pais que se metem na vida do filho adulto, principalmente criando dificuldade, é verdadeiro crime. Olha, mas tem que ter a responsabilidade enquanto não é adulto, né? Os pais que se metem na vida dos filhos, adultos. Porque você nem sempre consegue ensinar seu filho a ser adulto. Você fica querendo viver na vida dele. E tantas vezes com excesso de tutelação, né? Achando que eles cometeram equívocos, enganos, e achando que nós que temos a responsabilidade. Não. É adulto, a informação recebeu, a educação recebeu, é um problema teu, né? É um modo de superar essa dificuldade. Se estivéssemos nós sempre ali atrás, superando a dificuldade do outro em modo egoístico, não estamos dando ao outro a oportunidade de crescimento, né? Tem que doer. Você criou a situação, você tem que doer. Não é que você não vai ajudar, veja bem. Você vai ajudar, você não vai assumir para você o problema. O que não é teu. Não pode ter feito. Olha só, aí a gente pede, então, a Sueli, quando ela diz assim, nesse instante, quer dizer, após toda aquela lamúria dele, meus pais estão ocupados. Aí ele fala, aí a Nora fala assim, nesse instante, os céus se abriram. Nesse instante, os céus se abriram. As nuvens espessas foram transpassadas por jatos intensos de luzes e o ambiente ao redor de Júlio se iluminou por completo. E, do mais alto, entidade respeitável se apresentou. O ser iluminado, de semblante calmo, aproximou-se emocionado, dirigindo o olhar terno em direção ao desafortunado que gritou, surpreso ao conhecê-lo. Pai, afaste-se de mim,
Não tenho direito. Veio se comprazer também da minha derrota? Como estava certo. A gente Não, mas percebe você aí segue, que não, meu é... filho. Oi? Desculpa. Segue essa leitura, não, meu filho, nunca. Tá. Não, meu filho, nunca. Vim para dizer-te do meu amor. Tu sabes, Julinho, que nunca te faltou afago amigo as orientações paternas. Quantas vezes te incentivamos à prática do bem, a compartilhar conosco o ideal espírita, mas tua rebeldia não te permitia ingressar nas tarefas superiores. E por tua própria imprudência, envolvendo-te com marginais, com o simples pretexto de chamar a nossa atenção, foi o que te tirou da nossa convivência quando tinhas apenas 18 anos. Ah, meu filho, quanto esperei essa hora! Neste quase um século em que te dedicas à prática do mal, meu espírito permanece atormentado. Quer que eu continue? Segue. Vai até o final. Vim para dizer-te que a tua felicidade é a minha também, e que compartilho igualmente das tuas dores. Meu coração só encontrará paz no dia em que puder unir-se ao teu, a fim de vivermos juntos a mensagem do Cristo. Quando te tínhamos junto ao coração, traçávamos planos pensando quanto poderias fazer na seara que levarias adiante o ideal de Jesus. Entretanto, retornaste inesperadamente para a vida do infinito, criando uma lacuna em nossas almas, ferindo-nos quase que mortalmente. Tua mãe não suportava dor, sendo consolada apenas com a certeza de que continuavas vivo. Orávamos por ti dia e noite, chorávamos de saudade. E quando, em estado avançado de idade, retornamos para cá, continuamos pedindo a Jesus nos concedesse a dádiva de te despertar. Ouve, meu filho, se não por ti, por nós, pelo privilégio da tua companhia, por ter sido o maior presente que o céu nos concedeu, por muito te amar, pedimos, desperta, meu querido. Lembra-te dos dias felizes da tua infância, quando insistias em cooperar conosco na construção da casa espírita, dos teus tropeços nos materiais de construção, às vezes em que trazias mãos vermelhas pela insistência de transportar os tijolos para serem assentados pela argamassa produzida amorosamente pelos cooperadores anônimos. Tu também guardas história naquela casa. Sempre é tempo de recomeçar. Desperta, meu filho, amo-te. Já é hora de retomar o trabalho. E aí o Júlio, minha mãe, onde está? Perguntou quase convertido. Aqui, Julinho, respondeu uma voz doce e meiga, fazendo-se visível ao lado do filho amado. Ouve teu pai, meu querido, pois que minha alma já não aguenta mais de tanta dor. Não nos negue o privilégio de amar-te. Rende-te, liberta-te, o futuro te espera. Ufa, fala isso, Eli. É uma leitura emocionante. É uma leitura emocionante, né? A gente está vendo até a cena, né? Mas é o momento, né? É o momento do despertamento. Com certeza ele estava sem sintonia, e ele, por 100 anos, assim, a análise é essa, o espírito endurecido que essa criatura é. Quanto tempo ele precisa arrastar um ódio? É um endurecimento do coração, não é o desleixo da mãe, ou o que a mãe falou, ou o pai falou, é a dureza do coração. A pessoa amarga aquela dor durante 100 anos pela sua dureza de coração mesmo, mas
vai chegar o momento. Essa que é a coisa maravilhosa da gente ter oportunidade. A gente pensa assim, a gente faz uma desobsessão em casa forte quando a gente decide ser pai e ser mãe. A gente está fazendo uma desobsessão com certeza, né? Então, é a missão de desobsessão a gente aceitar essa missão de ser pai e ser mãe. Com certeza a gente tem muita passado aí para resgatar entre o filho e pai, porque logicamente que eles tinham uma história que ela não foi revelada aqui, mas a dureza do coração dessa criatura no momento tardio, infelizmente, que levaram 100 anos dessa dureza, ele despertou e ele conseguiu, inclusive, ver a mãe. Quando ele consegue visualizar esse espírito, é sinal de que ele já estava numa sintonia de entender. É o momento exato. Eu imagino assim, quando você faz uma desobsessão e o espírito acolhe aquela desobsessão mesmo na casa espírita, é porque ele já está preparado. Caso contrário, ele não vai, ele vai continuar endurecido mesmo. Então, foi o momento da dor pungente, né? No fundo do poço, como é aquela questão lá que a gente já citou, como é que é? 784. Precisa chegar no fundo para, então, ele perceber. Aí ele vai passar pelos processos lá que a gente conhece lá do céu e inferno, arrependimento, expiação e prova. Mas aqui ele melhorou a sintonia dele, conseguiu visualizar o amor, né? Obrigada, Helena. Um instantinho, Amália. Já passa... Amália, só um minutinho. O Walter está com a mão um tempão. Deixa eu passar a palavra para o Walter. Eu já passo para a Amália e depois para a Ruth. Fala aí, Walter. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Estamos sim. É interessante que marca dois momentos são marcados aí, né? O primeiro é o da infância, onde ele está adeso ali, está seguindo com o pai. Isso. E a gente subentende que quando chega a adolescência é quando ele se rebela. Então, a importância da infância, né? Como diz o Livro dos Espíritos, você colocar os conhecimentos, os ensinamentos, a moralização, a evangelização naquela parte para você depois dizer, ó, tá vendo? Você lá embaixo você tinha esse conhecimento, você sabia, você queria, mas houve um momento onde o espírito desperta, né, ali na adolescência, e aí ele se rebela, né, se mostra quem ele é. Só isso. Deixa a Mara já passa a palavra para você. O Ruth, dá uma palavrinha aí sobre essa leitura emocionada que foi feita aqui pela Sueli. Realmente, a Sueli tem razão. Essa leitura é muito... Porque uma coisa me chamou a atenção demais nesse pedaço. Nós temos a impressão de que, por exemplo, você fez um bom trabalho, você guiou a tua vida, que nem foi os pais deles, né? Aí que você vai ter aquele descanso da alma, né? O dever do trabalho cumprido, aquela coisa toda. Aí, quando você vê, o espírito avançou, o pai e a mãe avançaram, mas mesmo avançando, ainda tem aquela dor de dentro de não ter conseguido tirar o filho daquilo. Então, quer dizer... Isso é muito... É isso aí. Foi o que mais me chamou a atenção aqui, porque ele está nesse processo assim, de começar a se arrepender mesmo, né? Por dentro. Mas eu achei interessante os pais estarem já num patamar evolutivo maior, né? Já terem conseguido, galgado um monte, ainda tem aquele sentimento. Aquela dor, né? A gente tem aqui a sensação de que, se você fizer o trabalho bem feito, aí sim, porque tem muitas famílias que pensam assim: não, eu fiz, porque está escrito no Evangelho, eu fiz, se ele não obedeceu, aí já não é a minha culpa. Mas e o sentimento que você tem por dentro? Isso aí. É só isso. Depois você passa a palavra para a Amália. Vamos lembrar uma passagem que o Eurípides Passanufo. Então, depois que ele desencarnou, ele relata isso, acho que depois eu lembro que médico ele relatou isso. Ele diz o seguinte, ele desencarnado, que ele relatou ele desencarnado, mas ele estava encarnado quando isso aconteceu.
Ele disse que viu, ele relata a parte física, num campo assim, gramado, não florido, mas gramado. Aí ele viu a imagem de Jesus chorando. Aí ele pergunta, Senhor, tu choras por aqueles que estão afastados do teu evangelho, Senhor? Ele, não, meu filho, eu choro por aqueles que sabem o evangelho, estão no evangelho, mas não praticam. Isso aí é uma mensagem muito instrutiva para a gente refletir o seguinte: não tem nada que desligue, porque nós todos estamos ligados à ideia de Deus, todos. E estamos ligados uns aos outros, porque é sistêmico, é o processo sistêmico, é esse processo sistêmico que o Roberto Hollig vem trazendo, é esse processo que Leon Denis bota no capítulo 14, aí vem lá todos os itens, ele vem dando várias situações, piedade filial, a postura do pai e da mãe. Por quê? Enquanto você não estiver encaminhado ao espírito, porque essa dor aqui não é uma dor de desespero, é uma dor de ver, quando a gente vê o outro ainda não está encaminhado, principalmente aquele espírito que está ligado ao coração desse casal. Ele era um espírito ligado ao coração desse casal. O Paulo quer falar alguma coisa, Paulo? Não, Fala aí. aquilo que eu coloquei, que às vezes nós estamos vendo essas discussões e ver o quanto nós, pela nossa rebeldia, lutamos contra nós mesmos. Na hora que esse relato lá dos pais com ele, nos surpreende a rapidez com que ele se transforma. Mas essa rapidez se dá porque nós temos em nós, inatos, esse amor de Deus. E como nós lutamos contra esse amor, por isso somos rebeldes, vivemos assim buscando coisas para justificar esse ódio, essa raiva, que não se justifica. Então, essa transformação é rápida porque temos esse amor em nós. Então, muitas das vezes, nós não sabemos despertar no outro esse amor, essa percepção desse amor que trazemos em nós. Isso acontece muito no atendimento fraterno. Quantas pessoas chegam lá, eu faço muito pela família, ninguém reconhece nada, eu sou não sei o quê, o Cristo da casa. Mas aí quando você chega e diz, mas se não fosse você, quem seria? Apesar de você reclamar tanto, por que você continua fazendo? Aí a pessoa começa a meditar, não é o amor que está nisso, tudo aí que você lutar e querendo esconder, ela muda, a afeição muda tudo. Então, Paulo, sim, você colocou muito importante. Só que, assim, é isso mesmo. Para se iluminar, basta... É um ditado japonês. Para se iluminar, basta um segundo. Só que, na doutrina espírita, ela é muito pedagógica. O que ela vem mostrando? Levou 100 anos. Levou uma estrutura de uma equipe. Da mesma forma que lá, libertação... Você viu todo aquele aparato para, num minuto, quando Matilde aparece para Gregório, em um minuto ele despertou. É o início, mas olha só quantos séculos que também Gregório ficou para Matilde poder representar. Desculpa, Paulo, vou passar para a Amália, mas depois a gente pode voltar para você se der tempo. Fala aí, Amália. Isso que eu ia comentar. Ele aí no século. A mãe de Gregório, há 700 anos, já observava o cansaço do mal no filho. O excesso, tem que chegar ao excesso. Então, aí é quando ela pede a Gúbio para ir fazer aquele trabalho. Né? No caso da mãe do Júlio, pediu 50 anos, ela já estava observando que a tendência do cansaço estava mais forte. Espera o cansaço, isso aí. Esse é o ponto. Aí da imprensa foi rápido, não foi rápido. E assim, só rapidinho, tem um romance que traz um relato para nós muito interessante da vida familiar, conduzido por um casal espírita, que a filha mais velha veio como sustentadora, que receberam 4 espíritos extremamente rebeldes, né, para isso.
Alguém Chorou por Mim. A Helena deve conhecer esse romance, conhece? De Fernando Ló. Alguém Chorou por Mim. Olha, é um romance que traz uma trajetória familiar muito interessante nessa luta aí que a gente está travando. Nessa luta. Alguém Chorou por Mim. É muito emocionante. Muito. Era só isso. Voltando aqui, né, a passagem aqui que a gente quer, que a Ruth falou, que eles estavam que muitas famílias dizem, eu já fiz o que eu podia, agora é problema de cada um, né? Mas a elevação desses espíritos está dando a eles a consciência tranquila que eles fizeram, sim, tudo o que era possível, por isso eles estão tranquilos. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade deles, a compreensão deles, né, está desejosa, amando na fraternidade, pelo despertamento não só daquele que configurava como filho consanguíneo naquela encarnação, mas, voltando ali o Evangelho como num todo, né, de quem são meus irmãos, quem é meu filho. Nós sabemos que a nossa passagem reencarnatória hoje é nessa família, amanhã pode não ser, né? Mas o amor se multiplica. E quanto mais a gente tem essa conexão, é o fator educacional, quando nos é solicitado, que nos dá paz de consciência, para depois continuar ali vibrando para que o espírito desperte. Então, na verdade, ele não despertou muito rápido. Os pais sabiam o trabalho que tinham feito. Os pais de Júlio César estavam confiantes na educação e no conhecimento que eles tinham passado. E respeitaram também aquele momento de revolta, né, daquele espírito em deixar os seus caminhos no bem e trilhar outros caminhos, né? Mas por base da educação foi chamado de volta. Eu estou achando que a Vera quer falar alguma coisa. Quer, Vera? Esse é o momento. Vera Bahia, Quero não, Eliana. Desculpa, eu estou tossindo, eu não reparei que o meu fone estava ativado. Desculpa. Não, nada disso. Eu estou muito gripada, eu estou até sem voz. Tá, não tem problema. Eu vou pedir para a Amália. Amália, dá prosseguimento à questão do arrependimento, que agora é uma outra faceta. Outra faceta, vamos lá. Júlio César, diante de vibrações superiores, da emoção do momento, da paz, irradiada pelos progenitores, qual criança arrependida, entregou-se ao abraço familiar, chorando de arrependimento. Então, é aquela que está lá no Livro dos Espíritos, é o primeiro passo, né? O primeiro passo para o trabalho da transformação, da modificação, né? É o arrependimento, né? Então, e com relação aos pais e filhos, isso é muito emocionante, é muito forte, né? Essa força do amor que, naquele momento, começa a prevalecer naquela alma, né? É o que vai abrir as portas daquele coração, né? Esse sentimento. Quer que leia a seguinte? Não, lê essa, não quero que lê, mas lê também essa lição aí do Céu e Inferno, é muito importante. Então, no Céu e Inferno, capítulo 7, as penas futuras. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação, né? Que são os passos seguintes, né? Que é o que vai toda a trajetória que vai ser colocada aí para ele, né? É muito emocionante essa história, muito. Muito importante. Muito emocionante. Eu vou pedir a Milena. Milena, dá continuidade aí. As entidades... Ok. As entidades bondosas que, devido ao trabalho redentor na Terra, alcançaram o direito de viverem em planos mais elevados, choraram de alegria pelo arrependimento do filho. Chora, meu querido, é justo. Que Deus abençoe o teu arrependimento. Pai, disse Júlio, quanta vergonha, quanto tempo perdido. Quero consertar as coisas erradas. Quero ser digno do teu amor. Terás condições...
Vamos Isso. fazer aqui, ok. Não, continua. Terás condições, Julinho. Haverás de retornar à terra, recompondo com o bem o mal que fizeste à humanidade. Confia no Criador. Haverás de ter Elvira como esposa e, mais tarde, Gonçalves e Daniel como filhos, a fim de os conduzires ao caminho do bem, restituindo-lhes afeto e amor. Terás também a bênçãos da mediunidade, e o Espiritismo haverá de coroar os teus dias na Terra. Todas tuas faculdades espirituais serão de socorro. Terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores para que possa servir aqueles que um dia te foram servos. Sozinho, meu pai, não conseguirei. Jamais estarás sozinhos. Eu mesmo serei teu espírito protetor para guiar-te pelos caminhos retos. A providência divina não me permitiu retornar ainda à terra, pois que guardo tarefas maiores aqui na vida do infinito. Contudo, acompanhar-te-ei os passos e estaremos ligados pelos laços do pensamento. E quando estiveres com 50 anos aproximadamente, se tudo correr bem, amadurecido pela vida, calejado pelas perseguições espirituais, experiente na mediunidade que certamente te conclamará ao trabalho reparador nos primeiros anos da tua juventude, quando a pobreza te tiver ensinado o trabalho, a trabalhar e valorizado o pouco, haverás de ser o presidente do centro espírita ao qual perturbaste, a fim de empregar tua inteligência milenar e capacidade administrativa, iniciando nessa encarnação a restituição com teu trabalho e esforço aos desequilíbrios que ministraste nos dias felizes de tua vida. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus propósitos superiores. Será a lei de causa e efeito solicitando reajuste. Natural, não achas? Deviastes tantas almas, escravizaste tantas criaturas. Agora, tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas de arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de libertares as almas que, no passado, aprisionaste no ideal da sombra. O ambiente espiritual estava dominado pela emoção. O ex-mandante das trevas, de olhos marejados, abraçou fortemente o pai, entregando-se ao amor que liberta. E porque estivesse exausto, Júlio César adormeceu nos braços paternos, sobre as lágrimas dos anjos em que se convertem as mães, conduzindo ambos para outro lugar, com o objetivo de preparar-lhe a reencarnação. Antes de partir, os pais de Júlio César, reconhecidos ao amor divino, agradeceram intensamente a dedicação do mentor do centro espírita com estas colocações. Antônio, meu irmão, disse o pai de Júlio, sabes que serei eternamente grato pelo esforço e dedicação para o meu Julinho. Granjeaste um amigo para toda a imortalidade. Onde quer que estejas, meu coração te renderá gratidão. Contudo, rogo-te um último pedido. A providência divina não me permite retornar à Terra nos próximos 250 anos. E confesso não saber quem teria coração generoso e infinita paciência a fim de receber no planeta, meu filho. E, interrompido pelas lágrimas e a abragar-lhe a voz, o pai de Júlio César, carregando no colo afetuoso o filho arrependido, chorou, clamando a Deus, lhe concedesse alguém que pudesse receber no seio familiar seu precioso tesouro. Eis que, numa explosão de amor ao próximo, Antônio se pronuncia desta forma: não te preocupes, meu amigo, serei o pai que no momentos não pode ser. Como assim?
perguntou o progenitor do ex-obsessor. Já estou aqui no mundo espiritual há cerca de 700 anos. E meu pedido de retorno ao educandário terrestre acaba de ser autorizado. Precisarei retornar a fim de dar novo ânimo ao nosso movimento. Nossos confrades na organização de nossa sagrada casa não dispõem mais do que 40 anos de vida útil na continuidade dos serviços espíritas. Findando este prazo, retornarão ao nosso plano, e o mais alto me permitiu continuar na Terra a obra que idealizei aqui. Será a minha vez de consagrar meus testemunhos em benefício do Evangelho. E que alegria terei se me confiares a fortuna que trazes nos braços. Assim, poderei prepará-lo no campo da moral para assumir a mediunidade e, se tudo der certo, iniciar nessa encarnação a reparação necessária à casa espírita. Saberei socorrê-lo nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Retornarei primeiro e daqui a 25 anos, Júlio e Elvira reencarnarão, encontrando-se e contraindo mais tarde as bênçãos do matrimônio, para que, quando estiverem com cerca de 20 primaveras, Gonçalves e Daniel retornem também. Os pais do convertido desejaram pronunciar palavras de louvor ao emissário do bem, no que foram imediatamente interrompidos desta maneira. Agradeçamos a Deus a oportunidade de cooperação no reerguimento de nossos irmãos e na continuidade do nosso progresso sobre as bênçãos do Espiritismo. Servir e amar ao próximo em qualquer plano é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. As entidades amigas envolveram-se num abraço emocionado e partiram para os planos maiores, a fim de tecerem os detalhes do retorno de Antônio, deixando para trás um rastro de luz e sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em vibrações sublimes de sincera admiração, elevou ali mesmo, no Vale Sofredor, prece fervorosa, clamando a Deus, abençoasse os propósitos de Antônio, vibrando para que Júlio fosse feliz nessa primeira fase de reparação, ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade de trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido, junto com os irmãos encarnados, sobre a misericórdia de Deus, mais um processo de infiltração. Ufa! Dá a tua opinião aí, Milena, que a gente já está com o horário estourado, né? Já estamos. O trabalho é maravilhoso, né? Esse trabalho realmente de união entre os trabalhadores encarnados, né? Que estavam ali, e os benfeitores espirituais, e a fraternidade, o amor universal, né? De se ceder como aquele que irá acolher Júlio César, consciente do empenho e do compromisso, né? Para o bem-estar, para o amadurecimento e despertamento de Júlio César, e não só, né? Dele estar ali colaborando e reparando o mal cometido por esses 100 anos, né? De escravizar espíritos, dominar espíritos. Mas a justiça está aí também de colher as suas inteligências, os seus despertamentos, aquele da administração, para que posteriormente ele administrava as trevas, né? Então ele já tinha aquele objetivo de administração, mas em um patamar elevado, né? Administrar uma casa espírita de acolhimento e de socorro, né? Existe justiça melhor que essa, né, do Pai? Fantástico, né? E a gente vê a importância da casa espírita. Ela conseguiu trazer, contextualizou um drama familiar, colocando vários pontos esses que têm conexão com todos nós. E, Amália, eu estou falando aqui que está ouvindo, Amália?
Eu estou falando que a Nora conseguiu colocar o drama familiar, que é um drama de todos, que é um problema de todas as famílias, para servir a Deus e a Mamão de uma forma equilibrada, e ela veio mostrando a importância da casa espírita, veio mostrando o processo de reencarnação, uma série de coisas. Semana que vem, a Maria Helena... A casa espírita não é acaso na nossa vida. Isso. Não é acaso, porque a primeira coisa que eu vou pedir para você... Tá? Exatamente. Eu vou pedir você para pôr... Eu vou abrir o portão para minha secretária, tá? Tá bom, vai lá. É que a gente já está fechando cada horário. Bom, Tá. Então, Milena, para não atrasar as pessoas, você vai fechando, e eu vou conversar com a Maria depois, pedir para a Ana Paula, você vê, a gente vai dar prosseguimento a esse assunto, só com uma pessoa que vai pontuar com a questão psicológica, que nós não somos psicólogos, e a questão nossa aqui não é essa, é mais para trazer a importância da casa espírita, e ela vai vir aqui o fundamento para a gente, tá? Passar a palavra para a Milena, ela encerrar. Ok, realmente, bem importante, né? Esse trabalho que vai trazer também a Patrícia, a Ana Patrícia, né? A Ana Paula, desculpa, dessa análise. Justamente, é verdade, não é o nosso objetivo principal, mas quantos espíritos nós podemos acolher, né? Sabendo identificar as dificuldades existentes, né? Então, com certeza, é bem esclarecedor e bem oportuno, né? E quantas vezes nos encontramos ali nesses caráteres, né? Nessa... Psicóloga, ela é uma psicóloga espírita, ela é médium, então ela vai trazer dentro da perspectiva que a gente precisa, tá? Com certeza. E convivência e conhecimento de fato, né? Nos dois âmbitos, psicológico, né? E espiritual. Muito bom. Muito bem, gente. Tudo que é bom dura pouco, né? E nós vamos aí nos encaminhando mais uma vez para o fechamento do nosso estudo. Lembrando que nós vamos ter mais 2 só encontros acerca do Acontecer da Casa Espírita, o próximo com a Ana Paula, e o último encontro do mês nós faremos colhendo o parecer de todos vocês que participaram, né, desse estudo, como uma avaliação também do trabalho desenvolvido, né? E já vou deixando novamente aí o convite para quem quiser participar do estudo do Memórias do Suicida, nós continuaremos, né? Adotaremos outro canal de estudo, mas isso vai ser divulgado posteriormente, né? Já fica aí, então, o convite para quem desejar continuar com a gente o estudo de outra obra, tá bom? E eu vou pedindo, então, para a Ruth, querida, fazer nossa prece de encerramento, pode ser? Lógico, sempre. Obrigada, minha querida. Nada como comungar, meu filho, depois disso tudo. Já choramos, já rimos. É de muita emoção o dia de hoje, pois estamos praticamente terminando o livro, né? E com muito agradecimento dos nossos corações a Deus, nosso Pai, e a essa espiritualidade amiga que esteve presente ao nosso lado o tempo inteiro, a nos intuir, a nos trazer paz, a nos trazer ideias novas e também aprendermos muito, né? Foi de muita lição, então nós temos muito a te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe cada casa espírita aqui representada. Abençoe a cada lar aqui representado. Aqueles que não puderam estar hoje, que recebam as nossas vibrações de amor. Que o Deus de infinita bondade possa trazer dentro de nós sempre essa ideia do crescer, essa ideia do se entender, pois é para isso que estamos aqui, Senhor, para aprendermos a conviver no mundo espiritual, que é o nosso real mundo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Maria de Nazaré, que envolve sempre os nossos corações. E mais muito obrigado mesmo a Deus, nosso Pai, o qual pedimos para que fique conosco, envolva-nos sempre nessas bênçãos de paz e de estudo. E agora passamos a palavra para a Milena, para que ela possa dar por encerrado este momento de estudo. Muito obrigada, gente.
Que a espiritualidade amiga, nossos mentores queridos nos abençoem e que Jesus ilumine as nossas estradas através da verdade que Ele nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Gente, foi ótimo. Foi muito bom, foi muito emocionante, gente. Muito obrigada. Meninas, foi muito bom. O coração está assim, ó. Bom dia a todos. Bom dia para todos. Bom dia. Boa semana, gente. Até semana que vem. Boa semana. Bom dia, até semana que vem. Obrigada.